Agora são 9 horas e 35 minutos. Você está ao vivo por transmundial.com.br. Também em ondas curtas, nas faixas de 25 e 31 metros. Este é o Bom Dia RTM. Cláudio Ronque já está esperando sua ligação para que você participe do Entendendo a Bíblia. No 0800 11 53 30, 0800 11 53 30. Você também pode participar através do e-mail ouvinte@transmundial.com.br, ouvinte@transmundial.com.br, ou pela nossa página RTM Brasil no Facebook. Já tem um post para você enviar sua pergunta sobre o tema, a história e a importância da Bíblia. Você não pode perder. Entendendo a Bíblia, especial ao vivo e gravado em vídeo para depois você acompanhar pelo YouTube. Começa agora. Eu sou o André Castilho e você está acompanhando esta nossa transmissão por transmundial.com.br, também por ondas curtas em 25 e 31 metros e também pela internet. Você que está acompanhando pelo YouTube esta gravação que foi feita aqui nos estúdios da Transmundial. Olá, professor Itamir Neves, e olá, Israel Mazakorati. Olá, André. Olá, Israel Mazakorati, e olá, queridos ouvintes. Embora o André esteja me tampando a visão aqui, os ouvintes e aqueles que vão acessar depois o YouTube não vão me ver, porque o André está na minha frente. Um grande abraço para todos vocês e é um prazer estar aqui ao vivo com vocês para entendermos a Bíblia. É isso daí. Olá, André, professor Itamir e caros ouvintes, e você que está assistindo a gente também pelo YouTube. É um prazer enorme estar aqui com vocês numa edição especial do Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, né? Hoje, Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, André Castilho e Israel Mazakorati. Muita gente para entender a Bíblia, hein? Pois é. E além dos nossos ouvintes, é claro, que estão acompanhando pela internet e pelas ondas do rádio. Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Então vamos lá conversar aqui no Entendendo a Bíblia. Vamos primeiro falar um pouquinho a respeito de vocês. Professor Itamir Neves, começando pelo senhor, talvez algumas pessoas conheçam a sua voz, conheçam um pouco a respeito daquilo que você ensina através do rádio, que é aquilo que você tem recebido. E eu quero que o senhor conte um pouco da sua história, um pouquinho aí de quem é o pastor e professor Itamir Neves. Muito bem, meu nome é exatamente esse. Você acertou, é impressionante. É Itamir Neves. Eu sou pastor e professor de teologia já há bastante tempo, acho que mais do que 30 e tantos anos, para não dizer quase 40. E Deus tem me dado essa oportunidade de estar exatamente ministrando, falando sobre a sua palavra durante todo o tempo. Eu já fui pastor de igreja, algumas igrejas locais, tanto aqui em São Paulo como lá no Rio Grande do Sul também, durante um tempo. E depois eu tenho me dedicado mais, nesses últimos anos, simplesmente ao ministério de estar viajando por aí, de estar comunicando a palavra de Deus e também, principalmente, participando dos projetos da Rádio Transmundial. Bom, o professor Itamir Neves já falou bastante, agora eu vou deixar o Israel Mazakorati contar um pouquinho de quem ele é. Então, eu sou o Israel Mazakorati. Bom, né? Gomes, né? Que eu não Gomes, falei isso. O nome completo de vocês é Itamir Neves de Souza. Exato. E Israel Mazakorati Gomes. A parte portuguesa eu deixo meio de lado, já tem muito italiano na história, então. Não, Israel Mazakorati Gomes é o nome completo. E, bom, eu trabalho aqui na Transmundial, na produção de alguns programas que vocês devem acompanhar aí. Um deles é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. E eu sou professor de teologia também, a minha área é Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento. E tenho algum tempo já me dedicado à formação, né, dentro dos seminários, no seminário dos Jovens da Verdade, né, que é a Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral, a FLAM, né? E paralelamente a gente tem trabalhado aqui na Transmundial com esses programas de conteúdo bíblico e teológico. Bom, nós já temos perguntas aqui. Mas um pouquinho antes de perguntas, André. Sim.
Apresente-se. Eu tenho que apresentar. Um pouquinho, né? Esse programa é de vocês. Não, mas você é o entrevistador. Bom, eu sou André Castilho, eu trabalho aqui na Rádio Transmundial já há 8 anos e meio e minha formação é rádio e televisão e também fiz um curso de teologia, um mestrado em divindade no Seminário Teológico Servo de Cristo e produzo diversos programas na Transmundial. Atualmente eu estou na coordenação da produção de programas aqui da RTM. Como você que está acompanhando pela internet aqui que vai acompanhar depois desse vídeo, deve acompanhar durante muito tempo, então a gente faz muitos programas sazonais aqui, então não vou dizer exatamente quais programas a gente tem produzido, mas já tem passado por bastante experiências e projetos aqui na Rádio Transmundial, principalmente alguns com o professor Sayão e com o pastor Itamir Neves também. Aliás, a gente começou entendendo a Bíblia juntos, foi um privilégio muito grande, período de muito aprendizado. Então, a gente falou que esse programa ia ter como ponto de partida a história e a importância da Bíblia. Já temos perguntas aqui sobre o livro de Romanos. Mas nós vamos começar falando sobre a Bíblia. Eu queria que o professor Itamir Neves, quando que o senhor teve seu primeiro contato com a Bíblia? Mas aquele contato assim que disse, olha, esse livro realmente é especial. Bom, a minha experiência pessoal é muito interessante e graças a Deus eu fui criado, né, num lar já cristão, então a Bíblia sempre esteve presente em nossa casa, com meu pai e com minha mãe, isso já há muito tempo. E depois, durante toda a infância, eu participei da igreja e participei de concursos bíblicos e tudo mais, e chegou um momento na minha vida em que de fato a palavra de Deus se tornou uma verdade para mim, mas não só uma verdade, mas uma verdade que eu tinha que colocar para frente. Deus tem me chamado já para esse ministério de estar passando as verdades que Ele me dava para outras pessoas, e isso eu me lembro que eu já tinha uns 14 anos, eu já estava ministrando a palavra de Deus. Então, a partir dessa idade, já tinha a certeza de que era a palavra de Deus e de que eu tinha que expô-la, tinha que colocá-la para outras pessoas. Então, já desde a adolescência, eu tenho essa liberdade, esse prazer, na verdade, de estar trabalhando com a Bíblia, a palavra de Deus. E você, Israel? Também. Desde a adolescência, a minha adolescência foi um pouquinho depois da adolescência do professor Itamir. Ainda Ele bem. É só um pouquinho mais velho do que a gente. Mas desde a adolescência também eu tive um encontro, eu poderia dizer que com 14 anos de idade. Para mim o marco foi a leitura de uma obra, na verdade 2 obras principalmente, e uma delas o professor Itamir com certeza conhece, que é o Heróis da Fé, do Orlando Boyer, né? Sim. E com 14 anos de idade eu li a biografia de Martinho Lutero. Olha. Né? E a gente sabe aí que a biografia de Martinho Lutero tem como centro, né, a volta à palavra, né, o retorno à palavra de Deus e o que desencadeou a reforma protestante, né? Então aquela paixão de Lutero pela palavra e aquela busca pelo conhecimento bíblico, o colocar a Bíblia à disposição do público na sua língua materna e tudo mais, tudo isso me motivou bastante, né? Então foi mais ou menos nessa fase que eu acabei decidindo, né, de fazer meu curso de teologia, e com 17 anos, né, eu entrei para a faculdade e tive o privilégio de ter sido aluno do Itamir. Você também foi, né, Castilho, ou não? Fui aluno, né, na matéria de teologia do Antigo Testamento. É mesmo? Que beleza, hein? E você sobreviveu também? Sobrevivi, graças a Deus. Então tá bom. Não, então também. A gente tá aqui, né, então é um bom sinal. Mas foi nessa fase, né, e aí de lá até agora a Bíblia tem sido meu objeto de estudo, instrumento de trabalho, e é um prazer, assim, indizível trabalhar com o texto bíblico, né? Muito legal. Este, então, é o Entendendo a Bíblia ao Vivo, você conhecendo um pouco mais sobre Israel Mazakorati e Itamir Neves. Eu queria que vocês começassem dizendo o que é a Bíblia, o que é esse livro sagrado tão antigo, mas ao mesmo tempo que é o livro mais vendido de todos os tempos, de toda a história humana.
Olha, André, Israel e nossos ouvintes, na verdade a Bíblia, nós encaramos, eu encaro a Bíblia como palavra de Deus. Agora, como você disse, é um livro bem antigo, e é verdade, porque graças a Deus, desde a eternidade, Deus vem bolando esse plano tão maravilhoso para com a sua criação, e depois, já partindo bem distante do nosso tempo, Deus vai se revelando através de várias maneiras, mas Ele vai se revelando de maneiras que o homem possa entender. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nós temos hoje, ela já vem de muito tempo sendo compilada, né? Produzida por homens que Deus foi selecionando, foi separando para transmitir a sua palavra. E nós podemos lembrar até desde Abraão, embora não tenha nada escrito, né? Mas Deus foi falando para Abraão, depois para Isaac, Jacó, José e assim por diante. E o primeiro escritor da Bíblia, pelo que nós entendemos, foi o nosso querido Moisés, o príncipe do Egito. Ele então, olha, isso já faz muito tempo, talvez uns 4.000 e tantos anos. Ele foi o primeiro homem a escrever alguma coisa daquilo que Deus tinha deixado para nós. E aí toda a sequência de autores bíblicos realmente registrando a palavra de Deus para nós. Isso é uma palavra eterna. Por isso então o valor dela, né? Não é uma palavra de um homem, é a palavra de Deus vinda através de homens, e aí o seu valor é eterno para todos nós ainda para hoje, 2013. E então, Israel, quer complementar? Eu concordo com o que o professor Itamir falou. Não, né, eu acho que essa confissão de fé é o ponto de partida para a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, né? E isso diz muita coisa. Diz que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas aí a gente vem, né, aquela famosa pergunta, se ela é inspirada por Deus e tal, por que a gente gasta tanto tempo tentando entender essa Bíblia? Se é uma inspiração de Deus, não deveria ser facilmente compreendida por todos e tal, né? Então eu costumo dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, mas toda a revelação de Deus que a gente conhece pela Bíblia é uma revelação que aconteceu dentro do tempo histórico, usando seres humanos, usando comunidades, usando o povo de Israel, gentios no Novo Testamento, a comunidade cristã e tal. Então tudo que Deus fez, Ele fez através de pessoas, né? E a Bíblia dá testemunho dessas pessoas, né? E a gente tem em Atos capítulo 1, versículo 8, né, aquele famoso texto de que os apóstolos receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas, né? Então Deus não age na história sem o auxílio humano, sem a participação humana, e é justamente essa forma dele escrever a nossa história, né? Nos usando e tal. Então a gente se insere na Bíblia, a gente se conhece dentro da Bíblia, e eu acho que isso é o que causa esse impacto, né? É o livro que sem dúvida nenhuma causou o maior impacto em toda a história da humanidade, atingindo as diversas áreas da vida humana, do conhecimento humano. É a Bíblia, sem dúvida nenhuma. Agora, infelizmente, sua leitura, né, o seu hábito de leitura e o seu hábito de estudo encontra-se num infeliz declínio, né? A gente vê uma triste realidade de que as pessoas, mesmo cristãs, dentro de igrejas evangélicas, parece que não têm dado a devida atenção ao seu estudo e ao seu valor. Olha, e o senhor concorda que realmente as pessoas não têm dado muito valor hoje em dia para a leitura, para o estudo da Bíblia? E o que seria necessário fazer para que as pessoas voltassem a colocar a Bíblia no seu devido lugar? Sim, eu concordo com isso, e eu queria acrescentar um outro detalhe também, que foi uma pergunta que ficou mais ou menos no ar, que você fez. Por que nós temos tanta dificuldade? E eu acho que uma das razões pelas quais as pessoas estão dando um pouco de valor, ou valor não devido à Bíblia, é porque elas não entendem. Por que elas não entendem? Porque nós precisamos entender o seguinte: ela foi feita, como Israel mencionou, durante todo esse tempo, inspiração de Deus, mas ela foi produzida numa sociedade completamente diferente da nossa. Por exemplo, a maior parte do mundo, né? Talvez a maior parte, exceto a China, nós estamos na sociedade ocidental. E ela foi revelada para nós há pelo menos 2.000 anos, uma sociedade oriental, com costumes diferentes, com mentalidade diferente, com cultura diferente. Então, o que nós precisamos de hoje?
pessoas que possam, de fato, explicar a Bíblia, interpretá-la de uma maneira correta, tranquila, sem adulterar o conteúdo. Isso é muito importante, né? Porque é palavra de Deus, e a partir daí, então, expô-la, explicá-la, fazê-la clara para os ouvintes. Então, por que nós deixamos de, ou por que uma boa parte, até dos cristãos, né, deixou de dar o valor à Bíblia? Porque tem dificuldades, não entendem. E o pior de tudo é que os líderes, aquelas pessoas que deviam estar explicando, trabalhando para traduzi-la, né, para interpretá-la ao povo, essas pessoas pegam pequenos trechos da Bíblia, não usam o contexto, não explicam, pegam uma ou duas frases, um ou outro versículo e começam a falar as suas ideias a partir da Bíblia. Então o povo cada vez mais vai ficando longe da palavra do Senhor. Qual é a maneira para que nós possamos novamente reativar esse amor pelo povo de Deus, pela Bíblia Sagrada? Eu estou exatamente com a Bíblia aberta no Salmo número 1. O Salmo número 1 fala que ele tem prazer na lei do Senhor. Como é que nós vamos ter novamente prazer na lei do Senhor? Quando nós entendermos. Então eu acho que programas como esse, que é o Entendendo a Bíblia, ou outros programas da Transmundial, tem nos ajudado a fazer o quê? A mostrar para o povo que é gostoso estudar a Bíblia, que dá para a gente entender. E uma vez que nós podemos entender e é gostoso, nos alimentamos espiritualmente, com certeza isso vai despertar interesse, vai despertar a motivação do pessoal e eles vão voltar a estudar a Bíblia. O nosso objetivo, através da Bíblia, no Entender da Bíblia, agora o Israel comigo e com a Renata, nós estamos produzindo um outro programa, que são os Caminhos da Verdade, os programas do pastor Luiz Saião, e enfim, várias programações da Transmundial, tem esse objetivo de dar uma mostra para o povo de Deus e que dá para a gente entender, dá para a gente compreender a Bíblia e dá para a gente praticar a Bíblia. Isso que é mais gostoso. E quando nós praticamos, nós somos abençoados pelo Senhor. Bom, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo aqui. Vamos colocar uma vinheta para você ouvir, algo bem rápido. Daqui a pouco nós voltamos conversando mais a respeito da importância da Bíblia aqui no Entendendo a Bíblia ao vivo. Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. E você vai participando do Entendendo a Bíblia ao vivo aqui pela Transmundial em www.transmundial.com.br e em ondas curtas, e também transmitindo para os celulares, para todos que estão participando aqui da programação da Transmundial. E você participa pelo RTM Brasil aqui no nosso Facebook, também pelo Twitter em @transmundial. Você também pode participar pelo e-mail ouvinte@transmundial.com.br ou pelo telefone 0800 11 53 30. 0800 11 53 30, ligação gratuita de todo o Brasil. Vou repetir, anote aí: 0800 11 53 30. Entendendo a Bíblia. Então eu gostaria que a musiquinha é tão bonita, tão gostosa, que o professor Itamir até ficar ouvindo, né? Exatamente. A trilha, eu não sei se a gente já disse, mas a trilha é feita pelo nosso queridíssimo César Elbert. Exatamente. Esse menino é fora de série. Ele é fora de série. Muito bom, um excelente compositor. E eu queria, Israel, você tem alguma coisa para falar a respeito daquilo que nós comentamos sobre como que as pessoas podem voltar a estudar a Bíblia, como nós que gostamos tanto da Bíblia, que admiramos, e não só admiramos, temos ela como palavra de Deus, como que nós faremos para torná-la mais atrativa para as pessoas? Então, André, eu acho que é o tipo de coisa que você tem que experimentar, né? Aquilo que o Itamir disse, né? A Bíblia não requer de nós um compromisso cego. Ela não é um tipo de livro que exerce uma autoridade coerciva sobre nós. A Bíblia quer nos atrair para a sua beleza, né?
quer nos atrair porque ela é palavra de Deus, escrita, né, de uma forma tão singular, né, através de história de pessoas, através de canções, através de poesias, né, a sua linguagem é belíssima, as suas narrativas são assim muito intrigantes, e através disso tudo é que a gente percebe o como Deus agiu na história, né? A gente sabe que o contar histórias é algo que sempre nos prende a atenção, que nos chama, que nos cativa, né? Não é à toa que se vende tanto e tanto livro sobre histórias, sobre fantasias, sobre sagas e tudo mais. Poxa, a gente tem dentro da Bíblia histórias dessas pessoas, pessoas que andaram com Deus, pessoas que não andaram com Deus. A gente tem esses exemplos todos, né? E eu acho que a leitura da Bíblia, por si só, sem aquecer uma leitura técnica, né, muito teológica e tudo mais, mas a leitura por si só faz com que a gente se enxergue na Bíblia, né? Quer dizer, não tem como eu ler a história de Abraão, de Davi, de José, de Paulo, sem, de certa forma, me enxergar naquela história, sem ter uma experiência existencial com esse texto, né? E a gente sabe também, né, que o Espírito Santo age na nossa mente, age na nossa vida ao lermos o texto bíblico, né? Então a Bíblia tem esse quê de especial por ser um livro onde a gente tem um contato com o seu autor, né? A gente tem um diálogo e ele fala conosco através da Bíblia. É legal porque você pode perceber que há 10 anos atrás eu li um texto da Bíblia e hoje, quando eu leio de novo esse texto fala comigo de novo e de uma forma diferente, né? Por quê? Porque eu mudei em 10 anos, né? A minha experiência de vida, o meu crescimento é outro, tal. A Bíblia sempre permanece sendo atual, relevante, impactante para a nossa vida, independente do período da nossa história, né? Pois é, eu acho muito interessante uma história que tem dentro da minha família de um bisavô meu que disse que leu a Bíblia assim, coisa de mais de 40 vezes durante toda a sua vida. Sei. E ele disse que toda vez que ele lia a Bíblia, ele achava alguma coisa diferente que ele nunca com certeza. tinha encontrado. E se ler mais 40 vezes, vai ter de novo mais 40 experiências dessas. O professor Itamir, que provavelmente está já nas suas... Porque o meu bisavô, ele chegou a quase 90. O professor Itamir deve estar nos seus 30 vezes, 35 vezes. Calma aí, eu pensei que você ia falar a sua idade, hein? Cuidado, não, ainda não. Professor Itamir, mas eu queria que o senhor respondesse a pergunta do Vanderlei Duarte, que está nos ouvindo lá em Hiroshima, no Japão. Não, peraí. Da onde que ele está falando? De Hiroshima, no Japão. Meu amigo, que bênção, hein? Pois é, uma cidade que... Um abraço pro Vanderlei. Uma cidade que sofreu algo tão terrível, que inclusive foi lembrado recentemente. Exatamente. Nós estamos aquelas aqui no dia... bombas, né? Se eu não me engano, o Luiz Saião está passando por lá esses dias, Está também passando por lá. Neste momento ele está em Hiroshima, inclusive. Será que foi a pergunta do Luiz Saião ou do Vanderlei? Não, aqui está escrito Vanderlei. Vanderlei Duarte, um abraço, Não Vanderlei. sei se o Saião resolveu se disfarçar aqui, mas eu creio que não. Vanderlei, nosso ouvinte querido, e eu queria que o senhor respondesse. Ele diz o seguinte: eu gostaria que o professor Itamir discorresse qual foi a importância das várias línguas em que foram escritas a Bíblia e qual foi o impacto delas em sua época. Em quais línguas foram escritas a Bíblia? Na verdade, nós temos apenas 3 línguas, né? Principalmente 2, mas também temos uma outra aí, pequena parte da Bíblia, mas nós temos 3 línguas em que a Bíblia foi produzida, foi escrita. Primeiramente o hebraico, Sim. Pequena parte do Antigo Testamento no aramaico e todo o Novo Testamento em grego, um grego popular, né? Aquilo que a gente chama de grego koiné. Então, essas línguas foram as línguas que Deus usou para que a Bíblia fosse produzida. O grego, na época do Senhor Jesus, um pouco até antes do Senhor Jesus, era a língua talvez bem conhecida no mundo inteiro, talvez como hoje o inglês, né? É bastante conhecido por várias nacionalidades, vários países, e tanto é que o hebraico, que era uma língua não tão conhecida, ele foi traduzido todo o Antigo Testamento, aquela versão que a gente chama de Septuaginta, Sim. ou então versão dos 70, né? 70 sábios israelitas, judeus, traduziram todo o Antigo Testamento para o grego, para que o quê? Para que todas as nações pudessem conhecer
a palavra de Deus, pudessem conhecer a lei do Senhor. E aí também os autores do Novo Testamento, são 8 ou 9 autores, conforme nós temos a contagem, já produziram o Novo Testamento em grego. Então, a partir daí, nós temos essas duas línguas principais, sendo as línguas que foram produzidas a palavra de Deus, e também o aramaico, na época em que Israel ou Judá, se a gente quiser pensar no Reino do Sul, estava lá na Babilônia e tal, e assim por diante. Então, mas pequenas porções. E essas línguas, na verdade, não tanto as línguas, mas o conteúdo realmente impactou a época em que a Bíblia foi produzida. Isso é, a palavra de Deus estava sendo mostrada, primeiramente para o povo de Israel, e depois, pela graça de Deus, rapidamente o Evangelho saiu de Jerusalém e foi até a capital do Império, até Roma, né? Em 30 anos apenas, a palavra de Deus foi para todo o Império Romano, para todo o mundo conhecido de então. Então, de fato, o conteúdo é maravilhoso e impactou toda aquela geração e, graças a Deus, nos impacta ainda nós nos dias de hoje. Imagina o Israel Mazakorati, para quem não sabe, ele é professor de grego. Exatamente. E você estudando grego, Israel, pelo menos a gente sabe de quem tenta estudar a Bíblia na sua língua original, tenta ter um pouco a cabeça do pessoal daquela época, tenta fazer uma viagem no túnel do tempo. E o impacto é diferente do que você lê a Bíblia em português, no seu contexto, e você tentar fazer essa viagem no tempo aí e entender como o pessoal leu naquela época? Olha, André, a gente pode dizer que em parte sim, é diferente e é indispensável até, que eu diria, para que um professor, um estudante da Bíblia conheça as línguas originais. A gente pode dizer também que isso não desanima os leitores em língua portuguesa, de forma alguma. Na verdade, os avanços linguísticos que a gente já teve deixou para nós um texto em português com um altíssimo grau de confiabilidade, de precisão e tal, né? Nós temos traduções como a Nova Versão Internacional, por exemplo, né, que é um ótimo texto, muito bem traduzido, que corrigiu muitos problemas de tradução e tal. Agora, quando a gente fala do Novo Testamento, o professor Itamir aí focalizou a questão das línguas escritas, né, que era o hebraico no Antigo Testamento, a pequena porção em aramaico e o Novo Testamento na língua grega. A língua, no entanto, que a gente pode concluir que Jesus e os seus discípulos falavam era o aramaico, né, que era a língua da Palestina naquele período histórico, né? Então, na realidade, a gente já vai ver alguns problemas aí. Por exemplo, Jesus conversou em aramaico, todos os seus discursos e tal, só que os evangelhos foram escritos na língua grega, que é uma língua diferente do aramaico, né? Até mesmo na sua forma estrutural e assim por diante. Então, a gente tem sim a questão das traduções. Dentro da própria Bíblia, você tem a palavra de Jesus, que foi traduzida do aramaico para o grego no quando da redação dos evangelhos. A língua da igreja, né, que a gente vê a partir de Atos, o evangelho sendo difundido por todo o Império Romano, como o professor Itamir disse, naquele período de 40 anos, era a língua unificada, era esse grego koiné que o professor Itamir disse, e que tem diferenças significativas em relação ao hebraico, né? O hebraico é uma língua bem mais concreta, não é uma língua muito teórica, muito subjetiva, né? O grego já não, né? O grego já é uma língua mais artística, mais reflexiva e tal. A gente tem toda uma tradição clássica de literatura grega, de poesia grega e tudo mais. Então o Novo Testamento tem essa característica. E aí a gente vê a importância, né, do trabalho de Deus nas línguas, né, humanas. Isso é muito legal, porque quando o Evangelho começou a ser propagado, então, né, fora do ambiente da Palestina, esses queridos irmãos que foram se convertendo, gentios, né, ou seja, esse público não judeu, né, que foi alvo das missões cristãs, principalmente de Paulo e seus companheiros, eles já tinham lá o Antigo Testamento traduzido para a língua deles, para a língua grega, né? Então Paulo já tinha essa ponte, né? Ele já sabia que ele podia falar do Antigo Testamento e não estava falando de algo desconhecido, né? Que era justamente a possibilidade deles lerem a história de Deus com o povo de Israel
Israel na sua própria língua, na língua unificada do Império, né? E em Atos 2 a gente tem uma outra experiência maravilhosa do uso da língua. Muito legal. Né? Onde, lembra lá, professor, também de Atos 2? Atos 2. Apesar de ser um texto bastante controverso historicamente, mas a gente tem claramente lá o fato de que, poxa, ali o grande milagre foram as línguas missionárias. Exatamente. Quando o evangelho foi ouvido por cada um que estava ali na sua própria língua materna. A maneira como Deus faz as coisas, é impressionante, né? É maravilhosa, e a gente poderia fazer até um paralelo com Atos 2, com Gênesis 10, né? Isso. Por exemplo. Da Torre de Babel. Exatamente. Lá na Torre de Babel, Deus espalhou todo mundo para todo mundo parar de falar, né? E cada um vai se virar agora falar com uma nova língua, né? Porque estavam construindo uma torre, etc e tal, desobedecendo à vontade de Deus. Aqui em Atos 2, Deus faz uma coisa bem interessante. Ele fala de uma maneira só, né? A palavra vem através dos galileus, né? Então, com aramaico, provavelmente, mas cada um, e se a gente olhar para Atos 2, a gente vai ver 16 nações, né? Representadas ali. Cada um ouvindo na sua própria língua materna. E de tudo quanto era canto ali, exatamente. Né? Todo o mundo estava ali representado. Se fosse no Brasil, a gente ia dizer que tinha gente do Oiapoque ao Chuí, né? Exatamente. E aí a palavra de Deus foi... Isso é legal, né? Que a gente vê Deus falando a nossa língua, né? Exatamente. Isso é muito, muito gratificante de ler em Atos, né? Eu lembrei da experiência de um pastor africano, o nome dele é pastor Adulai, ele é lá de Guiné-Bissau, de etnia Fula, e a experiência de conversão dele foi num sonho em que ele ouviu Deus chamando ele pelo nome dele. E o nome dele que é numa língua diferente daquela que seria a língua original, né? Então eu achei isso maravilhoso, essa experiência desse querido. Então nós vamos agora a um intervalo, porque o pastor Itamir Neves está aqui cansado, mas animado. Por que eu estou cansado? Não, o senhor não está com a voz cansada? Não, de jeito nenhum. O senhor responderia mais 2 horas aqui, tranquilamente? Sim, inclusive estou vendo umas perguntas aí na tela aqui, e tal. Olha, temos bastante. Vamos dar a saudação aos nossos queridos ouvintes que estão falando com a gente, né? Eu quero mandar um abraço para o Vanderlei Duarte, de quem a gente respondeu a pergunta. O Adonias Pereira, a gente já vai responder sua pergunta. Isso. Adonias. O Carlos Matos, que também tem uma pergunta aqui, uma pergunta que a gente vai precisar dar uma estudada nela aqui, mas tudo bem. Vamos responder a sua pergunta também, Carlos, daqui a pouquinho. Vamos a um breve intervalo aqui neste Entendendo a Bíblia especial e daqui a pouco nós voltamos. Entendendo a Bíblia. Nós estamos neste Entendendo a Bíblia especial, transmitindo ao vivo pela internet em transmundial.com.br, também em ondas curtas 25 e 31 metros. E para você que vai assistir este vídeo nos canais do YouTube, Vimeo e outros canais de transmissão de vídeo, um grande abraço para você que está nos acompanhando. Também você vai conhecer aqui, entender um pouquinho mais de algumas coisas da Bíblia através das perguntas que os nossos ouvintes têm enviado. E você pode enviar a sua pergunta para o RTM Brasil, na página do RTM Brasil do Facebook. Também na página do RTM Brasil, o Transmundial, @Transmundial é a página do Twitter. E você também pode enviar para ouvinte@transmundial.com.br, ouvinte@transmundial.com.br. Você entra em contato conosco e participa. E hoje também, especialmente, abrimos o 0800 para você. 0800, ligação gratuita de todo o Brasil. 0800 11 53 30. Vou repetir. 0800 11 53 30. E se de repente sua pergunta não dará tempo de ser respondida aqui, ou você está ouvindo esse programa pelo YouTube depois em que este programa foi transmitido ao vivo, as pessoas podem enviar para o programa Entendendo a Bíblia também. Com certeza, a ideia é essa. Existe a nossa página RTM Brasil no Facebook, mas também há um e-mail especial para receber essas perguntas. É isso aí, Entendendo a Bíblia, @transmundial.com.br. E, professor Itamir Neves, nós temos uma pergunta aqui que daqui a pouco eu vou fazer para o senhor, porque antes o Israel já disse que ele tem abraços para mandar. Pois abraços? Tem uns abraços para minha mãe e para minha avó. Não, tô brincando.
Algumas pessoas que estão curtindo aqui a nossa participação ao vivo: Douglas Vaz Benites, Joyce Nalim, Olha, Marcelo o Douglas, Leite. nosso amigo. Douglas, grande amigo. Marcelo Leite, outro amigo nosso. Beleza. Rubens Matsui, Adonias, Valdir Ferraz Oliveira, Caleb Ribeiro, Caleb. entre outras pessoas, hein? Muito bom, um abraço grande para vocês aí, obrigado pela audiência, pelo carinho, e vamos à pergunta do Adonias, um livro que eu sei que o professor Itamir gosta muito. Ele vai falar sobre o livro de Romanos. O Adonias Pereira de Paraupebas, no Pará. E ele diz o seguinte: estávamos estudando o livro de Romanos, aí surgiu a pergunta: o salvo perde a salvação? O crente pode perder a salvação? E o grupo ficou dividido, professor Itamir. Dividido é pouco, né? Que dureza. Que negócio é esse de perder salvação? Então, que negócio é esse, né? Que salvação é essa que pode ser perdida? É uma salvação que não é a bíblica. Na verdade, eu creio que não só a partir de Romanos, mas vários outros textos, nós temos uma palavra muito clara do Senhor Jesus, inclusive lá em João, que não há possibilidade de nós sairmos da mão do Pai nem da mão do Filho, portanto, não há essa possibilidade. Eu creio que uma vez que o Espírito Santo de fato vem para a vida de uma pessoa, né? Quando ele reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele só reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador a partir do trabalho do Espírito Santo na vida dele, a partir desse momento, essa pessoa então, ela tem a salvação. E uma vez que o Espírito Santo agora habita nele por intermédio do Senhor Jesus, que nos dá graciosamente seu Espírito, o que acontece é que nós temos então a salvação. E não há essa possibilidade de perdermos a salvação. Porque haveria o que para se perder a salvação? Talvez um desvio, talvez um pecado, alguma coisa assim? Eu não creio que haja alguma coisa que nós possamos fazer que possa ir contrário àquilo que Deus já tem determinado. E uma vez que o Espírito Santo habita na vida de alguém, não há essa possibilidade de perder a salvação. O que pode acontecer, sim, é que nós podemos perder a nossa comunhão com Deus. É uma outra coisa. Mas a salvação, não. Inclusive, há um texto muito claro em 1 Coríntios capítulo 3, que mostra o seguinte, que muitas vezes nós já temos o Senhor, temos a vida cristã, somos salvos, mas a nossa vida, ela é desenvolvida de uma maneira não agradável a Deus. Nós vamos sofrer consequências, mas é questão do galardão. E aí é que eu tenho chamado o pessoal de churrasquinhos de Jesus. É a questão do chega no céu um pouco chamuscado. Exatamente. Vai ter um setor lá no céu de crentes defumados. Por quê? Porque as obras serão queimadas, mas ele mesmo será salvo. Essa é a grande graça de Deus, né? É aquela graça irresistível. Você não consegue sair da mão de Deus. E eu espero que você creia nisso também, André. Sim, eu não quero virar churrasquinho. Ainda sobre essa questão que o Adonias, né? Adonias levantou, eu acho o seguinte: tem dois textos de Paulo em Romanos que para mim são bastante taxativos nessa questão. O primeiro deles é Romanos capítulo 5, versículo 1, quando Paulo diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esse ter paz com Deus é um estado absoluto, né? No qual foi o próprio Deus quem nos apaziguou com Ele, né? Não fomos nós que buscamos essa paz com Deus, mas Ele nos apaziguou com Ele através do sacrifício de Jesus Cristo. A palavra clara, só para interromper um pouquinho, é reconciliou. Ele fez novamente a gente se tornar amigo dele. Isso é muito joia. Que é a palavra até mesmo que Paulo vai utilizar em 2 Coríntios capítulo 5, né? Quando ele diz que nós fomos reconciliados com Deus, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? E o outro texto de Romanos, né, que é Romanos capítulo 8, versículo 1, onde ele disse que nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Significa que o sacrifício de Jesus nos salvou, né? E não só abriu a porta da salvação, mas nos salvou literalmente. E convenhamos, se é impossível nós sermos salvos pela nossa própria obra, pelo nosso próprio mérito, como seria possível nos mantermos salvos pelos nossos próprios méritos e pelas nossas próprias obras? Então eu acho que o que causa desconforto no pessoal, nessa ideia de que o crente não perde a salvação, de que uma vez salvo, sempre salvo, é que vem à mente aquela velha história, né? Quer dizer então que se eu sou salvo eu posso fazer o que eu bem entender, viver como eu quiser, que Deus vai me salvar da mesma forma. Não, também não, porque a gente sabe que a obra do Espírito Santo em nós é nos conduzir à santificação, né? E o mesmo Espírito que nos salvou, que nos deu a salvação, a justificação em Cristo, é o Espírito que nos está conduzindo a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Isso Paulo disse lá na carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, né? Quando ele falou justamente que essa graça que nos salvou é a graça que está nos ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa. É isso que dá trazer dois estudantes de teologia aqui, cada um dá uma resposta mais completa que o outro e mais longa também, mas respostas excelentes. Vou tentar resumir da próxima vez. Gostei do toque, André. Da próxima vez você faz 2 horas de programa, aí dá para responder umas 2 perguntas. Não, realmente, você que está ouvindo a Transmundial ligou agora, era para estar passando outros programas, mas hoje não tem jeito, a gente está fazendo Entendendo a Bíblia especial ao vivo e vem perguntas e nós precisamos responder essas perguntas aqui. Chegou um e-mail pedindo algumas informações da nossa querida Maria Fabricante. A gente manda um grande abraço para você, Marisa. Um abraço, Marisa. Ela mandou para o Israel vai responder seu e-mail depois, vai te passar essas informações aí que você está querendo. Inclusive, só para Marisa, se você quiser me mandar essas informações que você está pedindo, manda um e-mail para israel@transmundial.com.br que eu já encaminho lá para o pessoal da faculdade. Okay? É isso aí. Então, nós estamos aqui no Entendendo a Bíblia especial ao vivo e eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Matos. Essa pergunta é boa e essa pergunta já rendeu muito. Eu acho que pro próprio Israel Mazakorati nas salas de aula dele, eu creio que para o professor Itamir também. Eu não sei. Aparece bastante. É aquela coisa da blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma boa pergunta. Então, ele é de Macaé, no Rio de Janeiro, e gostaria de entender o que é blasfemar contra o Espírito Santo e qual o cuidado que devemos ter para não cometer esse pecado. Eu vou confessar aqui, Carlos Matos, eu tô junto com você porque eu já tive bastante medo desse pecado, aquele pecado que não tem perdão. Carlos Matos, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação. E como a gente tem dito no Entendendo a Bíblia, é exatamente através da participação dos nossos ouvintes é que a gente pode produzir o programa. É isso aí. Então, um abraço para cada um de vocês. E perguntas ótimas dessas, como essa. Como essa, chegam né? para nós. Bem facinhas e tal, tranquilas, né? Perguntas de quem está lendo a Bíblia. Exatamente. Ainda bem, né? Isso é muito legal. Você repara mesmo, é verdade. Olha, na verdade, essa passagem, essa palavra, essa pergunta surge de uma passagem que aparece lá em Mateus 12, por exemplo, e outros textos paralelos, em que os fariseus, os líderes judaicos, estavam recriminando o Senhor Jesus e até dizendo que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, né? Aí o Senhor Jesus, então, dá uma palavra de que o reino não pode estar dividido contra si mesmo, e assim por diante, e aí ele fala que qualquer pecado que se cometa contra o Filho, isso pode ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito não há perdão. O que o Senhor Jesus quer dizer e qual seria esse pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo, para mim, no meu entender, é o seguinte: precisamos primeiramente, para responder essa pergunta, verificar qual é o ministério do Espírito Santo. E para mim o ministério do Espírito Santo, o Senhor Jesus disse, são pelo menos 2, em 2 direções. Um para com o Senhor Jesus mesmo e outro para com para com o ser humano. Para com o ser humano, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E depois, ele disse que o Senhor Jesus disse claramente o seguinte, que o Espírito Santo veio para glorificar
o Senhor Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo, na linguagem do... um autor inglês muito interessante, que agora me lembrei, não esqueci o nome, mas o Israel vai me lembrar daqui a pouco. Não, já me lembrei. J.I. Packer. J.I. Packer. Ele diz o seguinte, que o ministério do Espírito Santo, olha que figura bonita, é o ministério do holofote. Isso é, ele sinaliza Jesus. Legal. Quando eu peco contra o Espírito Santo, eu não estou aceitando o ministério dele. Eu estou dizendo, Espírito Santo, esse ponto que o Senhor está salientando, esse sinal que o Senhor está dando sobre Jesus, eu não aceito. Portanto, quando eu rejeito o ministério dele, eu rejeito o quê? O Senhor Jesus. Ao rejeitar o Senhor Jesus, eu não sou salvo. Portanto, eu não sou perdoado. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É rejeitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque o Espírito Santo tem esse ministério de mostrar para nós que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Uma vez que eu rejeito o ministério do Espírito Santo, eu rejeito a salvação que o Senhor Jesus me oferece, portanto eu não tenho perdão. E por esse pecado não há perdão enquanto eu não aceitar o Senhor Jesus, enquanto eu não sentir o chamado do Senhor Jesus e me entregar a Ele. Enquanto estiver duro, não tem jeito, esse é um pecado que não tem perdão. Israel? Eu acho que Paulo, o apóstolo Paulo, é um exemplo, né, que a gente pode aplicar a essa realidade aí que o professor Itamir tá comentando. Por quê? Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo era um perseguidor de Cristo, né? E em Atos capítulo 9, em pleno labor de perseguição que Paulo estava se encontrando, ele tem um encontro com Jesus ressuscitado, né? E naquele momento Jesus se revela para ele, né, como sendo ele, o próprio Jesus, alvo dessa perseguição de Paulo. E a gente sabe que em Atos 9 acontece a conversão desse perseguidor da igreja, que em outras palavras, o que é? Um blasfemador. O próprio Paulo reconhece que era um blasfemador, né? Então a gente pode perceber que ele estava sob esse pecado da blasfêmia, até que Cristo para ele brilhou, apareceu para ele e caiu a ficha para ele, ele caiu na real, de que o que ele estava fazendo era errado e de que Cristo realmente era o Senhor, né? Então eu acho que essa experiência de conversão acaba sendo uma ilustração disso que o professor Itamir acabou de explicar. Enquanto ele estava perseguindo a igreja, enquanto ele não tinha a noção, né, a clareza de que Jesus era o Messias, ele estava sem perdão, não tinha possibilidade nenhuma, né? Fazendo toda a vida religiosa e tudo mais, mas era uma religião falsa, vazia, que não levava a pessoa a ter contato com Deus. A hora que Jesus se mostra para ele percebe quem é ele, quem é Jesus, ele se converte, não tem jeito. E aí ele passa a ser o quê? De um perseguidor, ele passa a ser um perseguido, ele passa a ser um mártir. O Israel falou bem no começo do programa, e ele citou aquele texto de Atos 1:8. Eu queria só relembrar um detalhezinho desse versículo. Ele fala que o Espírito Santo viria sobre nós, o poder do Espírito Santo viria sobre nós, e nós seríamos testemunhas. De fato, todos nós temos que ser testemunhas do Senhor Jesus. Mas só que a palavra no grego, o Israel sabe disso, que ele também ensina grego, a palavra, e você também, André, você sabe também, que a palavra é O André não ensina, mas ele sabe. Não, ele é o linguista da Transmundial. Exatamente. Você sabe que ali o termo é martíria. Então, olha só como nós devemos traduzir esse versículo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires em todos os lugares. Isso quer dizer o quê? Que o evangelho, que o testemunho do evangelho vai implicar para nós algumas dificuldades, né? Vai implicar para nós alguns sofrimentos. Por quê? Porque o mundo não aceita, né? Mas nós temos que ter, e graças a Deus temos esse poder do Espírito Santo para comunicar o Evangelho. E Paulo, então, no exemplo que Israel mencionou, é um homem que agora vai sofrer pelo Evangelho porque ele viu a luz de Cristo. A partir desse momento, não é mais alguém perdido, mas é alguém salvo. E salvo que não perde a salvação.
Pois é. Bom, temos uma última pergunta aqui, nós vamos respondê-la rapidinho. E eu gostei muito dessa pergunta do Wilter Porto, de Senador Canedo, em Goiás, aqui no Brasil. E ele diz o seguinte: olá para todos. Há cerca de um ano saiu uma estatística em Goiás onde apresentava a Bíblia como o livro mais vendido, comprovando aquilo que a gente disse, é o livro mais vendido da história. Contudo, quando partiu-se para a estatística de leitura, nesse ponto era o menos lido. Isso é muito triste, pois assim teremos crentes ou membros doutrinariamente e teologicamente fracos. Na opinião de vocês, isso seria reflexo da crise educacional de nosso país? Boa palavra. Pois é. O senhor quer responder antes ou eu respondo? Pode começar e aí, se for o caso, eu falo alguma coisa. Eu acho ainda o seguinte, Wilter Porto ou Wilter Porto, desculpa se a gente pronunciou errado de alguma forma. Eu sei que ele já participou algumas vezes do Entendendo a Bíblia, isso. Já, né? Então, um abraço para você em primeiro lugar, obrigado pela sua participação. E eu acho que você, de certa forma, tem sim uma influência, né? A gente tem problemas sérios, né, na questão da educação no nosso país, e que esses problemas já vêm de longa data, não são recentes, não são problemas novos. Agora, por um outro lado, a gente também tem exemplos na história onde a Bíblia foi o melhor instrumento de educação que um povo já teve. Martinho Lutero, por exemplo, quando traduziu o texto bíblico para o alemão, ele estruturou a língua alemã, e muita gente foi alfabetizada por causa da Bíblia, né? A gente tem na história das missões protestantes no Brasil o fato de que todas as missões que vieram, né, para o Brasil com o propósito de proclamar o Evangelho também fundaram universidades e escolas no nosso país. Nós temos até hoje o exemplo, Universidade Metodista de São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então a gente tem esses exemplos, né, ou seja, de meios educacionais, de portas de educação que foram abertas através do uso do texto. Tem o pretexto, né, por trás do uso da Bíblia e do ensinamento bíblico. Um outro fator importante: quantas e quantas igrejas cristãs abrem suas portas para cursos de educação de jovens e adultos, de alfabetização, né, e que utilizam as narrativas bíblicas e as histórias bíblicas e tal como instrumentos, né, de libertação mesmo, né, de conscientização e tudo mais. Então eu acho que a gente tem uma triste realidade, mas ao mesmo tempo nós temos uma ótima oportunidade nas nossas mãos de utilizar o texto bíblico, de utilizar a palavra de Deus como um instrumento de conscientização, de inclusão social, de abertura, né, para meios às vezes que o Estado, o governo não consegue alcançar. Nós temos esse meio, né, de abrirmos as nossas portas das nossas igrejas e deixarmos de ser apenas instituições religiosas, mas que estão interessadas em levar a Bíblia ao povo, levar educação ao povo, fazer uma missão em o seu sentido integral e abrangente. André, e aquilo que o Israel acabou de falar, eu posso traduzir isso de uma maneira muito prática. Eu tenho viajado algumas vezes para a África e eu lembro muito bem de uma missionária muito querida nossa, da nossa igreja lá, a Terezinha Candeeiro. E ela é coordenadora do PEP, programa de educação pré-escolar. Sim. Tá? Para toda a África. E eu vi isso acontecer lá em Angola e em Moçambique. Isso é a Bíblia sendo utilizada como cartilha, né? É muito legal. Então a criança, olha só, em idade pré-escolar, ela vai sendo alfabetizada através da palavra de Deus. Então, as histórias, os relatos da Bíblia e os princípios que vêm da Bíblia são utilizados para dar não só a educação, a cultura, né, a língua para uma criança, mas também os princípios bíblicos estão sendo embutidos. Então, a palavra de Deus, infelizmente, em vários centros, né, ela tem sido desprezada, não tem sido lida, não tem sido valorizada, mas graças a Deus, em tantos outros lugares, ela tem sido usada para a educação. E eu acho que é isso que é muito bonito. Eu fui pastor de uma igreja, eu lembro muito claramente, o irmão Idalírio, olha o nome dele, hoje ele já está com o Senhor. Mas ele falava que ele tinha dificuldade para ler a Bíblia. E esse homem foi ele foi educado depois, um homem já com 40 e tantos anos, ele aprendeu a ler a Bíblia, ele aprendeu o português lendo a Bíblia.
pela igreja. Eu tenho isso essa é história muito na minha legal. família. Então, na minha família. Então, isso é coisa fantástica. A Bíblia realmente é a palavra de Deus e nos ajuda, inclusive, a adquirir um novo nível cultural, um novo nível de intelecto, né? Então, qual é a tua história, Israel? Porque então, a história foi muito semelhante a essa. Qual é o nome do Idalírio. Do Idalírio. O meu bisavô, ele era filho de escravos e ele nunca teve educação formal, né? E ele se converteu lendo a Bíblia sozinho. Olha só. E ele era analfabeto. Esse é o detalhe, né? Entendeu? Esse é o detalhe. E ele, com o tempo, depois da sua conversão e tudo mais, ele aprendeu a ler e a escrever somente com a leitura da Bíblia. Né? Então a gente, quantas e quantas experiências que a gente pega, se a gente pegar aquela revista da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem testemunhos, né, de pessoas que se converteram e acabaram através da Bíblia tendo um acesso novo a um mundo da educação, da informação, de ter um senso crítico da realidade a partir do texto bíblico. Isso é fundamental. Por quê? A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia tem sim questões de fé, tem sim. Só que a Bíblia tem narrativas, tem história, tem música, tem poesia, tem canções, tem tanta e tanta coisa que atrai e vai ser realmente atrativo para qualquer público. É impressionante, aquilo que seria um empecilho para se estudar a Bíblia torna-se, através da Bíblia, um instrumento de educação, de libertação, de aprendizado, de ponte para que as pessoas sejam inseridas na cultura. É um livro completo, por isso que nós estudamos ele. Infelizmente temos que encerrar este momento. Infelizmente tem que encerrar, mas eu vou falar uma coisinha antes. Pode dizer, professor. Na resposta do Israel agora, e você nesse comentário, vocês falaram uma frase assim maravilhosa: através da Bíblia. Eu queria recomendar hora da propaganda. Exatamente. Eu queria recomendar aos nossos ouvintes que escutassem através da Bíblia. Um programa que vai estudar a Bíblia e está estudando a Bíblia durante 5 anos. Israel, André, são 1.300 programas e graças a Deus temos alguns livros já publicados. E as perguntas que vêm através da Bíblia podem ser respondidas no Entendendo a Bíblia. @transmundial.com.br. Olha lá, então. Escreva para nós. Professor Itamir é biblista, conferencista, mas nas horas vagas ele é marqueteiro também. Se você precisar de alguém, alguma consultoria nessa área, por favor. Pois é, temos Muito aqui bem. o material da Transmundial que você que vai acompanhar depois esta gravação. Tenho certeza que todos os ouvintes vão ajudar a compartilhar esse vídeo que nós vamos postar em breve. Aqui nós temos o material do presente diário, nosso devocional, material relacionado à capelania escolar, a Bíblia devocional presente diário e os livros da série a revista através também. da Bíblia. Temos a revista que vai atualizando, né? Exatamente, e a revista RTM Presente, publicada, se eu não me engano, a cada trimestre ou quadrimestre. Entre em contato conosco se você quer recebê-la. E eu quero agradecer aqui ao professor Itamir Neves, aos professores Itamir Neves e Israel Mazakorati. Vou só mandar um abraço aqui para algumas pessoas. A Glauci Lima mandou pra gente uma mensagem agradecendo pelo programa. Jurandir Queiroz também, que é nosso ouvinte. Depois que nós respondemos as perguntas deles, o Adonias e o Carlos Matos também mandaram um abraço aqui pra gente. E também eu não posso esquecer da Claudete de Souza, que sempre está acompanhando a programação da Transmundial. Nós temos aqui a pergunta do Carlos Neto sobre batismo no Espírito Santo, mas eu vou deixar para que vocês respondam por e-mail, né? Exatamente. A gente com certeza responde nas próximas gravações do Entendendo a Bíblia. É isso aí. Então nós agradecemos você que tem participado e tem acompanhado a programação da Transmundial aqui, que teve na locução e também na coordenação André Castilho, contando com o professor Itamir Neves. Um abraço a todos. Com Israel Mazakorati. Um abraço, prazer estar com vocês. Nós também queremos agradecer a supervisão de Samuel Matos, contando também com a direção geral de José Carlos dos Santos. Um grande abraço para o pessoal da produção, Renata Teodoro, Bianca Pantano e o Cláudio Ronchi, hoje também dando suporte pra gente. Também agradecendo ao Sam Cruz da 16mm Filmes, que tem efetuado a gravação deste programa para os canais do YouTube também. E nós queremos mandar um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade.